Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, que é nosso guia de estudo dirigido. Meu nome é Timóteo Elker, e neste trimestre estamos estudando o assunto da liberdade, um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa. Durante essa semana, muitas pessoas me cobraram os slides usados aqui no canal. Nós estávamos fora de casa, distantes do estúdio, sem os nossos equipamentos, então não era possível disponibilizar. Mas agora já estamos de volta e para este vídeo nós já vamos disponibilizar os slides, o link vai ficar na descrição. Também na semana passada eu falei sobre a ideia de nós lermos juntos algum livro aqui no canal, algo como um clube do livro, e muitas pessoas apoiaram, pediram para nós executarmos, então a partir dessa semana nós já vamos executar essa ideia do clube de leitura. Então você que ainda não é inscrito precisa se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, para ficar por dentro de tudo que nós vamos fazer aqui. O livro escolhido é A Lei Dominical Nacional, de A.T. Jones, que tem tudo a ver com o tema que estamos estudando aqui na lição. É um livro gratuito que pode ser baixado na internet, então logo nós vamos iniciar essa leitura. Fique de olho aqui nas novidades do canal. E agora, indo diretamente para a lição de número 3, lidando com as divergências. Logo aqui no início do estudo, nós precisamos ter clareza sobre qual é o assunto de que vai tratar a lição. E eu resumi aqui em um parágrafo escrevendo o seguinte: a ideia principal da lição é: a punição dos hereges só pode ser executada por Deus. A Bíblia não dá para os crentes ou para a igreja a legitimidade de punir o pecado. Essa é a grande ideia da lição. Quem pode punir a heresia? Quem pode executar juízo contra o pecador? É a igreja? É o cristão? Não. Deus não deu legitimidade para a igreja ou para os membros individuais agirem dessa forma. Quem então tem essa legitimidade? Nós vamos ver aqui no estudo. E vamos começar pela parte de domingo, que trata do aspecto histórico envolvido. Vamos começar fazendo uma linha do tempo da união entre a igreja e o Estado. E a nossa linha do tempo começa com Constantino I, o Grande, aquele imperador romano de que falou a lição de número 1. A história de Constantino, que é mais relevante para nós, começa no ano 312 depois de Cristo. Esse é o ano indicado para a conversão de Constantino. Não sabemos se essa é uma conversão real ou nominal, mas sabemos que Constantino, que era pagão, tornou-se cristão, e essa é a data apontada. Por que essa data é relevante? Porque poucos meses depois, em 313, Constantino assina juntamente com o imperador Licínio o Edito de Milão para conceder liberdade religiosa para os cristãos. Lembre-se que nessa época o Império Romano era regido pela tetrarquia, 4 imperadores, né? Então esse Edito de Milão é um pacto entre Constantino e Licínio de que os cristãos não seriam mais perseguidos. E é excelente nós pensarmos que houve uma lei tão antiga assim garantindo a liberdade religiosa. A questão é que essa lei foi acompanhada de outros atos que tornaram a igreja cristã de perseguida em perseguidora. Quais outros elementos são esses? Constantino, depois do Edito de Milão, ele também outorgou isenção fiscal para o clero cristão, ou seja, os sacerdotes cristãos, os pastores, os bispos, eles não precisavam mais pagar tributos. E nós já explicamos na semana passada que isso não é apenas isenção de imposto de renda, mas também uma isenção das obrigações que viriam pela ocupação de cargos públicos. Constantino também promoveu uma ampla nomeação de cristãos para cargos públicos de alto escalão, como se fossem ministros do Estado, conselheiros pessoais de Constantino e sua família. O imperador também patrocinou a construção de igrejas. Então veja, é pegar dinheiro do erário público para construir
templos para um grupo específico, para os cristãos. E o maior exemplo que nós temos isso é a construção da Basílica de São Pedro, que hoje pertence ao Estado do Vaticano. A sua construção começou em 319 d.C., sob o patrocínio de Constantino, o imperador romano. Avançando para o ano 321, nós temos o Decreto Dominical de Constantino, promulgado no dia 7 de março. O que esse decreto determinava? Ele dizia assim, que todos os juízes e pessoas da cidade e os comerciantes e artesãos repousem no venerável dia do sol. Qual é o dia do sol? É o domingo. É por isso que em inglês se diz Sunday, dia do sol. E procedendo dessa forma, Constantino agradou tanto os pagãos, que já faziam suas celebrações no domingo, e também os cristãos, que honravam a ressurreição de Jesus, que também aconteceu no domingo. Seguindo a nossa linha do tempo, vamos agora para o ano 325 d.C., o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da Igreja cristã. E o principal assunto tratado nesse concílio foi a questão ariana. Qual era a questão ariana? Tratava dos ensinamentos de um bispo chamado Ário, segundo o qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, não era eterno e não possuía a mesma substância que o Pai, não possuía a mesma ousia que o Pai. Como resultado, o Concílio de Nicéia aprovou o credo niceno, que estabeleceu a igualdade do Filho com o Pai, que estabeleceu que o Pai e o Filho possuem a mesma substância e que, portanto, o Filho, Jesus Cristo, é eterno com o Pai. O Concílio de Nicéia também determinou que os arianos fossem excomungados, ou seja, expulsos da igreja, riscados da igreja, e que os seus escritos, os seus livros fossem condenados à destruição. E o próprio Ário foi exilado, foi expulso do Império Romano. E como se ainda fosse pouco, Constantino determinou a pena de morte para quem escondesse a literatura ariana. Então veja que curioso, até 313, com o Edito de Milão, os cristãos eram um povo perseguido. Agora, em 325, pouco mais de 10 anos depois, os cristãos estão perseguindo outros cristãos que não pensam como eles. Isso aqui tem tudo a ver com a ideia da lição. A punição dos hereges só pode ser executada por Deus. A punição dos hereges não foi entregue para a igreja executar. A igreja não tem legitimidade para isso. Mas era isso que estava acontecendo lá no quarto século. E agora nós vamos avançar para um outro personagem que já tratou a lição, o imperador Teodósio. Teodósio é muito relevante para o nosso estudo porque ele promulgou o Edito de Tessalônica. E o que determinava o Edito de Tessalônica? Veja a leitura de um trecho. Queremos que todos os povos governados pela administração de nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos, quem sigam esta norma, enquanto os demais os julgamos dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão nome de igrejas e serão objeto primeiro da vingança divina e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos seguindo a vontade celestial. Então veja qual é o espírito do Edito de Tessalônica: tornar a religião cristã a religião oficial do império e tratar os que não são cristãos, pelo menos os que não seguem a ortodoxia do Concílio de Nicéia, tratá-los como hereges e, portanto, sujeitos à punição. Agora, perceba que o Edito de Tessalônica diz que são duas as punições. A primeira é a vingança divina. Em segundo lugar, serão castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos segundo a vontade celestial. A questão, meus amigos, é que Deus não colocou a nossa própria iniciativa, a iniciativa da igreja, a iniciativa do Estado, punir os hereges, punir os que estão em pecados. Isso não foi dado a nenhuma autoridade humana. A igreja não pode agir assim. Essa é a ideia principal aqui da lição.
Mas Teodósio não parou por aí. Teodósio ainda ativamente suprimiu o paganismo. Ele promoveu leis que proibiam sacrifícios pagãos, fechavam templos e puniam práticas religiosas não cristãs. Então, além de promover a religião cristã como oficial do império, as demais religiões eram criminalizadas. As pessoas pagãs não poderiam, por exemplo, acender incenso aos seus deuses, não poderiam oferecer um animal sacrificado para os seus deuses, apenas os cristãos poderiam praticar o seu culto dentro da legalidade. Teodósio ainda determinou no ano 391 o fechamento do templo de Vesta em Roma. No templo de Vesta havia o fogo sagrado e era uma religião muito importante para os romanos, mas ele determinou o encerramento dessas práticas. Em 393 d.C., Teodósio também proibiu os Jogos Olímpicos, porque eles estavam associados a rituais pagãos. Então, o que nós vemos nesse exemplo histórico é a Igreja unida ao Estado. A Igreja lançando mão da força do Estado para implementar as suas doutrinas e as suas práticas na sociedade, por meio da força, por meio da supressão dos direitos e por meio da punição daqueles considerados hereges. Agora, falando diretamente da lição de número 3, o personagem que é tratado aqui é o imperador Justiniano. Mas para nós chegarmos ao imperador Justiniano, temos de nos lembrar que entre o IV século e o V século acontece a queda do Império Romano do Ocidente. Separei aqui algumas imagens bem famosas, umas pinturas famosas, que ilustram o que estava acontecendo nesse período. As invasões dos povos bárbaros estavam em alta. Então, essa pintura da esquerda, ela ilustra o saque de Roma, em 410 d.C., que foi feito pelos visigodos. Décadas depois, no ano 476, nós temos a queda definitiva do Império Romano do Ocidente, quando o jovem imperador Rômulo Augustulo foi deposto por Odoacro, que era rei dos Érulos. Portanto, ao falarmos de Justiniano na sequência, você tem que ter em mente que estamos falando então do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Justiniano determinou, no ano 529, o fechamento da Academia de Atenas. Por quê? Porque ela estava envolvida com o paganismo. Essa Academia de Atenas era a escola do famoso filósofo Platão. Então, uma coisa que era muito cara para os sábios da época foi suprimida pela força da religião unida ao Estado. Justiniano também promoveu uma consolidação da legislação. Legislação tanto civil, criminal, quanto canônica. E essa consolidação, ela ficou conhecida como Corpus Iuris Civilis. E ela foi fechada no ano 529. Porém, logo depois, Justiniano publicou vários outros decretos, várias outras leis, e essas leis são conhecidas como novellas. Por quê? Novela no sentido latino de nova lei, leis que são novas depois do fechamento da consolidação das leis. Então, por que é importante nós falarmos dessas novelas de Justiniano? Porque são nelas que nós vemos muitos atos de intolerância religiosa, atos de perseguição, atos de punição de heresia. Vamos dar agora alguns exemplos. Novela número 37. Nenhum herege deverá, sob nenhuma circunstância, ter uma casa de culto ou um local de oração. Novela 129. Se um samaritano morrer sem testamento e deixar filhos que creem em Deus, somente serão chamados à sua herança aqueles que professam a fé cristã, e serão excluídos todos os outros que são adeptos da heresia. Perceba isso aqui. Se você não fosse católico niceno, você não poderia herdar, você não teria direito à herança. Se você tivesse outra convicção religiosa e o seu irmão fosse católico niceno, ele ficaria com toda a herança.
Novela 146. Se de fato qualquer pessoa presumir ter em sua posse escritos ateístas, ou negar a ressurreição, o juízo final ou o nascimento de Deus, ou disser que os anjos são criaturas, ordenamos que eles sejam expulsos de todas as partes do império, que eles sejam privados do poder da blasfêmia e que a punição da morte remova tais falsas doutrinas da nação judaica, que não reconhece o verdadeiro Deus. Essa novela 146, ela é específica para tratar dos judeus que eram considerados ateus por negarem a Trindade. Então, existe uma gradação de intolerância aí e de restrição de direitos civis. Primeiro, eles vão ser exilados, mas a própria penalidade de morte pode ser aplicada também. Agindo dessa maneira, Justiniano consolidou a ortodoxia cristã como a única forma de religião aceitável e plenamente legalizada. Grande parte do império de fato se tornou cristã, mas mediante uma convicção do espírito? Não, mediante o medo de sofrer restrições patrimoniais, pena de exílio e até mesmo a pena de morte. Da mesma forma que já tinham feito Constantino e Teodósio, Justiniano também usou os recursos públicos para construir templos cristãos. E o principal exemplo é a construção da igreja de Hagia Sophia, iniciada em 532 depois de Cristo. Essa é uma construção magnífica, grandiosa, opulenta, que pode ser visitada até nos dias de hoje e que é fruto de um período em que a igreja estava unida ao Estado. Se os primeiros séculos do cristianismo são marcados por essa opressão religiosa promovida pelos cristãos, por essa punição religiosa feita pela igreja em união com o Estado, nós precisamos nos perguntar: Jesus nos ensinou a punir os hereges? E a resposta é não. O que foi então que Jesus nos ensinou? Nós vamos agora para a Bíblia ler o texto-chave aqui da lição, que é Mateus capítulo 13, dos versos 24 a 43. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Para nós entendermos o sentido dessa parábola e a conexão que há entre ela e a nossa lição, precisamos destacar aqui 3 elementos no texto. O primeiro elemento são os servos. Como os servos querem agir? Eles perguntam para o patrão: queres que vamos e arranquemos o joio? Os servos do patrão querem tomar para si a atitude de eliminar a erva daninha, de eliminar o mal. Eles querem resolver aqui e agora. O próximo elemento do texto é a colheita. O patrão diz: não, eu não quero que vocês separem o joio do trigo agora. Deixai-os crescer juntos até quando? Até a colheita. Portanto, existe um momento determinado para a separação do trigo e do joio, dos bons e dos maus. E o terceiro elemento são os ceifeiros. Por que os ceifeiros? Porque são eles que possuem a legitimidade para ajuntar o joio, atá-lo em feixes e lançá-lo para ser queimado.
e eles também separam o trigo para o celeiro do patrão. Então, o que você tem que perceber nessa parábola é que existe um momento adequado para a separação do joio e do trigo, para a separação do bem e do mal. Esse momento adequado é a colheita. E também existem os agentes adequados para fazer essa separação do bem e do mal, para lançar o joio no fogo, para destruir o joio. Então, para resolver o problema do mal, do pecado, existe um momento adequado e existem os agentes adequados. Vamos descobrir agora qual é esse momento e quem são esses agentes, pulando alguns versos para frente. A partir do verso 37 do mesmo capítulo, Jesus dá a interpretação. Ele disse assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então aqui Jesus deu a interpretação. Quando o problema do mal e do pecado será resolvido? Na colheita. E a colheita é a consumação dos séculos. O que significa consumação dos séculos? O fim desse mundo como nós conhecemos. E esse fim do mundo como nós conhecemos vai se dar com a volta de Jesus. A volta de Jesus é a consumação dos séculos. A volta de Jesus é o momento de separar o joio do trigo. E quem vai fazer essa separação? Os ceifeiros. E quem são os ceifeiros? Os anjos são os ceifeiros. Portanto, a punição dos maus, a execução de juízo sobre o pecado, não foi dada para aqueles que estão trabalhando na lavoura do mestre, para os servos, não. Isso foi entregue para ser executado num momento específico, que é a consumação dos séculos, e por agentes específicos que são os anjos. Nós não temos legitimidade para punir a heresia, para punir o pecado. E o texto continua assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem dá a punição pelo pecado são os anjos, amando do Filho do Homem, amando de Jesus Cristo. Eu e você não fomos chamados para punir as heresias e os pecados de ninguém. Portanto, as ações de Constantino, de Teodósio, de Justiniano, posteriormente do Tribunal da Santa Inquisição, não são exemplos para nós cristãos. Na verdade, são tudo aquilo que nós devemos evitar, são tudo aquilo que não tem a ver com o Espírito de Cristo e com o ensino bíblico. E nesse ponto, alguns poderiam dizer assim: se a punição pelo pecado não foi dada para a igreja ou para os membros individuais, então quer dizer que a igreja não pode disciplinar, não pode aplicar disciplina para aqueles que estão em erro? Não, não quer dizer isso. A igreja pode sim aplicar a disciplina eclesiástica, porque disciplina eclesiástica não se confunde com punição de pecados, com execução de juízo sobre os pecados. Veja essa tabela que resume as diferenças entre disciplina eclesiástica e punição de hereges. O caráter da disciplina eclesiástica é redentivo. O caráter da punição de hereges é punitivo. Dizer que o caráter da disciplina é redentivo quer dizer que ele tem a pretensão de redimir, ou seja, de fazer a pessoa voltar a uma condição anterior, a uma condição de pureza e santidade que ela tinha e que ela abandonou. Agora, dizer que o caráter da punição dos hereges é punitivo significa dizer que a pretensão é meramente executar uma vingança contra aquele que é considerado em erro. O objetivo da disciplina eclesiástica é reconciliar, ou seja, a igreja quer que a pessoa se arrependa. Já a punição dos hereges tem o objetivo de eliminar. Veja aqui essa diferença. Quando nós falamos em reconciliar, nós queremos dizer: eu quero que você volte de onde você saiu. Quando nós falamos em eliminar, eu quero que você deixe de existir, porque existindo você não concorda comigo, você tem divergências. Então, são situações totalmente distintas. A disciplina eclesiástica, ela faz um apelo à consciência. A punição de hereges faz um apelo ao medo. Não é isso que acontece na igreja, por exemplo,
quando alguém recebe uma punição de censura. Ah, você está censurado por quê? Use esse período para refletir nas ações que você tomou e como elas estão distantes dos padrões bíblicos. Já na punição de hereges, como acontece? Se você não tiver a minha crença religiosa, você perde o direito de receber herança, você perde o direito de fazer os seus sacrifícios, você vai ser exilado, as suas propriedades vão ser tomadas, o seu dinheiro vai ser confiscado, você vai ser preso, você vai ser morto. O apelo não é uma consciência livre, o apelo é o medo, é a sensação de sobrevivência. O método da disciplina eclesiástica é a suspensão da comunhão. A pessoa é afastada da comunhão da igreja. Já o método da punição de hereges é a suspensão dos direitos civis. Você passa a não ter mais direitos básicos, como direito à propriedade, direito à liberdade. A execução da disciplina eclesiástica é realizada pela igreja. A punição dos hereges é realizada pelo Estado. E aqui está. Se nós queremos evitar a punição de hereges, nós temos que lutar pela separação entre igreja e Estado. E por que a execução da punição dos hereges se dá pelo Estado? Porque é o Estado que tem a prerrogativa de retirar direitos. É o Estado que tem a prerrogativa do uso de força, do uso de polícia, do uso de prisões. Por fim, a última distinção que nós colocamos ali, a disciplina eclesiástica é permitida pela Bíblia. E a punição de hereges é proibida pela Bíblia. Nós já vimos essa proibição da punição de hereges na parábola do trigo e do joio. Então, o que nós precisamos ver agora são os textos bíblicos que tratam da disciplina eclesiástica. E o primeiro deles encontra-se em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, que diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Quais são os comentários que nós podemos fazer sobre esse texto? Em primeiro lugar, o que você precisa notar é o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quem deve ir ao irmão que pecou? O irmão que foi ofendido. E esse ponto aqui é muito mal compreendido pelas pessoas. Dentro da igreja, os irmãos acham que é o ofensor que tem de ir atrás do ofendido. Não, Jesus ensinou o contrário. É o ofendido que tem de ir atrás do ofensor e notificá-lo: você me ofendeu, você pecou contra mim, eu estou aqui para nós nos reconciliarmos. O que acontece nos nossos dias é que o ofendido fica quieto, fica guardando mágoa contra o outro irmão, em vez de seguir o ensino de Jesus de que o ofendido deve ir até o ofensor. Após esse primeiro contato, após essa primeira chance de reconciliação, pode ser que o ofensor não queira se arrepender, não queira a reconciliação. Nesse caso, uma segunda atitude deve ser tomada. Devem ser levadas testemunhas. O ofendido deve levar testemunhas para ver que ele está cumprindo o papel da reconciliação. Se mesmo nessa segunda tentativa não houver êxito, a questão deve ser levada à igreja, ao corpo de representantes da igreja. E se mesmo assim essa pessoa não se converter e não optar pela reconciliação, ele vai ser considerado gentio e publicano. O que significa ser considerado gentio e publicano? Significa considerar uma pessoa como sem possibilidade de segunda chance? Significa considerar como uma pessoa perdida? Não. Significa considerá-lo como uma pessoa digna de misericórdia, uma pessoa que se tornou embrutecida, uma pessoa que perdeu o discernimento espiritual. Tanto é que Jesus trabalhava muito com quem? Com gentios e publicanos. Então, tratar como gentio e publicano significa ter um olhar de compaixão, ao notar que essa pessoa ainda não conseguiu compreender quais são os rudimentos, os princípios mais básicos do cristianismo. Vamos para o próximo texto que trata da disciplina eclesiástica. Romanos 16, versos 17 e 18, diz assim:
Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, a ordem apostólica é para que nós nos afastemos, para que a comunhão da igreja seja rompida com aquele que voluntariamente permanece no erro, para aquele que é recalcitrante, para aquele que, sendo advertido, sendo chamado, sendo orientado, quer permanecer no erro. Essa aqui é a base para a exclusão da igreja, a exclusão do nome do livro de membros da igreja é esse rompimento, é um rompimento formal da comunhão. Não significa que a pessoa não pode frequentar a igreja, não significa que ela não pode participar da escola sabatina ou do culto divino, mas significa que formalmente ela não é mais reconhecida como membro, porque ela já não professa a mesma crença. Próximo texto agora, 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comeis. A ideia aqui, novamente, é o rompimento da comunhão. E nos nossos dias, esse rompimento de comunhão se dá pela exclusão da igreja. É claro que existem disciplinas eclesiásticas que são anteriores e são mais brandas. Existe a orientação, existe a censura, que são medidas prévias à exclusão. E pode ser que nesse ponto do nosso estudo, quando já estamos chegando ao final, você diga assim: olha, eu já entendi que é problemática a união entre igreja e Estado. Eu já entendi que a igreja não pode buscar o favor do Estado e nem oferecer a sua legitimação social aos governantes. Eu já entendi que a Bíblia não nos dá legitimidade para punir a heresia, para punir o pecado. Eu já entendi que a disciplina eclesiástica é um ensinamento de Jesus e dos apóstolos. Mas agora me falta uma lição espiritual para tirar desse estudo. E qual é a lição espiritual que nós podemos tirar disso? A maneira com que nós vamos olhar para os que têm pensamentos divergentes, para aqueles que têm ideias diferentes sobre a Bíblia, sobre a religião, para aqueles que têm práticas que conflitam com aquilo que nós achamos certos. Como nós vamos lidar com essas pessoas? A lição que eu retiro de todo esse estudo é: nós precisamos ter o mesmo olhar de compaixão para os que estão em erro, como Jesus tinha. E para ilustrar isso, quero ler um trecho da história de Zaqueu com você. Ela está registrada no livro de Lucas, capítulo 19, e diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então note aqui, para as pessoas que viam Jesus, o pecador deveria ser tratado mal. O pecador deveria ser discriminado. O pecador deveria ser hostilizado. Mas Jesus age diferente disso. Ao ver pecado nos outros, Jesus não vem executar a ira divina. Jesus não vem tratar com indiferença e desprezo. Jesus tem um olhar de compaixão e misericórdia e quer salvar os que estão em erro. E o texto continua assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também é este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a grande lição. Ao constatarmos pecadores, ao constatarmos pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente das práticas que nós consideramos corretas, vamos ter o mesmo olhar de Jesus, um olhar de compaixão e misericórdia, um olhar não de condenação. Ali está um pecador, ele vai ser destruído pela ira divina. Não, mas a consciência de que o que eu posso fazer para salvá-lo? O que eu posso fazer para convencer a consciência dele a doutrina correta, a prática correta? Sabe por quê? Veja esse texto. Ezequiel 33:11.
Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. O ensinamento bíblico é que devemos olhar para as pessoas, não com o objetivo de punir os seus pecados, mas com o objetivo de trabalhar para que elas se arrependam, mudem de vida, de perversos tornem-se justos e recebam a vida eterna de Deus. Que você e eu possamos mudar o nosso olhar para as pessoas, que possamos adotar o olhar de compaixão de Jesus e que possamos nos envolver na missão de trabalhar para salvar os perversos, os maus e os pecadores. Assim como Jesus morreu por nós quando éramos ainda pecadores, quando estávamos separados do Pai. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser reconciliados. E agora cabe a nós exercer também o ministério de reconciliação para todas as pessoas deste mundo. Que Deus nos abençoe, fique na paz e até semana que vem.